funciona. Eu vou falar sobre o controle químico das doenças da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é uma gramínea que pertence à família das poáceas e ela é nativa das regiões tropicais da Ásia. No Brasil, a cana-de-açúcar chegou em 1520, logo após os portugueses. A cana ela é utilizada principalmente na produção de açúcar, na produção de álcool e na produção de biodiesel, e ela também é utilizada na alimentação animal. A recente busca por combustíveis renováveis que possa substituir o petróleo fez com que a cana se tornasse um produto de importância global. O Brasil ele é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com cerca de 40% da produção mundial, e atualmente o país ele ocupa o primeiro lugar no ranking de produção de açúcar, e ele é o maior exportador mundial de etanol. Atualmente, a região sudeste ela é responsável pela maior parte da produção de cana, com cerca de 55% da área plantada no país, concentrada no estado de São Paulo, seguidos pelo estado de Goiás e de Minas Gerais. Na safra de 2019-2020, foram colhidas 590 milhões de toneladas de cana. Essas são as doenças que estão atualmente registradas no Agrofit. Ao todo, são registradas 15 doenças, e entre elas, 6 são causadas por nematóides e 9 são causadas por fungos. Eu vou falar de algumas delas. A podridão negra, os sintomas delas são, os sintomas típicos da doença são o apodrecimento negro dos toletes, com ferimento e fermentação dos tecidos internos, e atualmente são registrados 18 produtos para o controle dessa doença. Entre eles, tem o Azimuth, que é um fungicida sistêmico da Adama, que possui como ingrediente ativo a azoxitrobina e o tebuconazol. O Autorite, que é um fungicida sistêmico da FMC, que possui como ingrediente ativo o flutriafol e a azoxitrobina. O Dynast, que é um fungicida sistêmico da Syngenta, que possui como ingrediente ativo o metalaxil-M, o fudioxonil e a azoxitrobina. O Nativo, que é um fungicida sistêmico da Bayer, que possui como ingrediente ativo o tebuconazol e a trifloxestrobina. Nematóide de galho, o meloidóide javânica, também é um problema na cana-de-açúcar. E as plantas que sofrem um ataque desse nematóide, elas são suscetíveis à infecção de bactérias e fungos, que causam a podridão das raízes. E na raiz ocorre a formação de galhas, que afeta o crescimento da planta. Atualmente, são registrados 13 produtos para o controle desse nematóide. Entre eles, tem o Apat, que é um nematicida de contato em gestão da FMC, que possui como ingrediente ativo catuzafós. O Avicta, que é um nematicida de contato em gestão da Syngenta, que possui como ingrediente ativo a abamectina. E o Potente, que é um nematicida sistêmico da Ihara, que possui como ingrediente ativo o benfracarb. O Legado, que é um nematicida sistêmico com ação de contato da Adama, que possui como ingrediente ativo a fluoxofona. Também tem o nematóide Pratilencos, que é ele como sintoma, as raízes elas sofrem um engrossamento e se apresentam parcialmente ou totalmente escurecidas, e também ocorre a diminuição na absorção de águas e nutrientes do solo. Atualmente, são registrados 12 produtos para o controle desse nematóide. Entre eles, tem o Abamectin Nortox, que é um nematicida de contato e gestão da Nortox, que possui como ingrediente ativo a abamectina. O Apat, que é um nematicida de contato e gestão da FMC, que possui como ingrediente ativo caduzafós. O Counter, que é um nematicida sistêmico da Anvac, que possui como ingrediente ativo o terbufós.
A ferrugem também é um problema na cana-de-açúcar, e as folhas atacadas, elas exibem pústulas, que são sintomas típicos de algumas ferrugens, com o rompimento da epiderme, e essas pústulas, elas reduzem a atividade fotossintética, o que resulta na redução do crescimento e também na queda da produção do canavial. Atualmente, são registrados 15 produtos para o controle dessa ferrugem. Entre eles tem o Abacus, que é um fungicida sistêmico da BASF, que possui como ingrediente ativo a piraclostrobina e o epoxiconazol. O Galax, que é um fungicida sistêmico da Syngenta, que tem como ingrediente ativo a azoxitrobina e o ciproconazol. O Prospect, que é um fungicida sistêmico da BASF, que tem como ingrediente ativo a piraclostrobina e o epoxiconazol. A podridão abacaxi também é um problema na cana-de-açúcar, e os sintomas iniciais são o encharcamento e o avermelhamento dos tecidos internos dos toletes, e um sintoma característico dessa doença é que ocorre a fermentação dos toletes, que passa a exalar um odor característico de um abacaxi extremamente maduro. Atualmente são registrados 15 produtos para o controle da podridão abacaxi. Entre eles tem o Aprove, que é o fungicida sistêmico da Ihara, que tem como ingrediente ativo o tiofano metílico e o fluosinam. O Legacy, que é um fungicida de contato da ISK, que tem como ingrediente ativo o fluosinam. E o Tiferi, que é um fungicida de contato da Oxiquímica, que tem como ingrediente ativo oxicloreto de cobre. O Banjo, que é um fungicida de contato da Adama, que tem como ingrediente ativo a fluoxinam. A ferrugem laranja, ela também é um problema sério para a cana-de-açúcar, e atualmente é o que possui mais produtos registrados por controle. Ao todo, são registrados atualmente 32 produtos. E os primeiros sintomas da ferrugem laranja são o aparecimento de pequenas pontuações amarelas e alongadas, que com o tempo elas se evoluem gradativamente para pústulas com a coloração laranjada. Entre os produtos tem o Azimuth, que é um fungicida sistêmico da Adama, que possui como ingrediente ativo a azoxitrobina e o tebuconazol. O Elatos, que é um fungicida sistêmico e de contato da Syngenta, que possui como ingrediente ativo a azoxitrobina. O Ópera, que é um fungicida sistêmico da BASF, que possui como ingrediente ativo a piraclostrobina e o epoxiconazol. O Pladox, que é um fungicida sistêmico da BASF, que tem como ingrediente ativo a piraclostrobina e o epoxiconazol. O Status, que é um fungicida de contato da Oxiquímica, que tem como ingrediente ativo oxicloreto de cobre. As principais doenças registradas atualmente para a cana-de-açúcar é a ferrugem laranja e a podridão abacaxi. O carvão, algumas doenças não possuem produtos registrados, como o carvão, que não tem nenhum produto registrado, e algumas possuem apenas um produto, como o helicotilentos, que também é um problema na cana-de-açúcar. Entre os produtos, existem 117 produtos registrados atualmente, ao todo, e entre eles possuem modos de ação sistêmico, de contato e de ingestão. E é possível perceber que o ingrediente ativo deles são bem parecidos, alguns são até iguais, e principalmente na questão dos nematóides, um que é mais utilizado como ingrediente ativo é a abamectina, que é utilizada para controle para quem conhece muita questão de remédios animais, é utilizado na ivermectina, né, o mesmo ingrediente ativo que possui na ivermectina, que é utilizado no controle de vermes. A literatura consultada. É isso. Obrigado, Larissa. A cultura da cana-de-açúcar, ela tem muitas estratégias, como a gente viu, o Brasil tem um grande destaque no mundo, com relação aos dois principais. Tem inúmeros produtos, mas vou destacar aqui o produto, a questão do etanol, como estratégia para substituição do petróleo, né? A gente chama de
não só o etanol, mas produção de álcool a partir de plantas. Teve um ano que o Brasil foi um grande incentivador, né? E talvez isso seja importante ainda se continuar com políticas públicas para desenvolvimento, né? Ainda em cima de outras opções, além de cana-de-açúcar, para a produção de bioenergia, ou até mesmo da decomposição de materiais, enfim. Mas a gente precisa de tecnologia e ciência para que a gente consiga colocar isso a preços justos e fáceis, né? E o açúcar, né, os dois produtos principais. Existem muitos dos problemas de cana-de-açúcar, raquitismo da soqueira, por exemplo, da cana, que é uma bactéria, Leishmania chili, em que a estratégia está muito relacionada a outras vertentes ligadas a material genético, intolerância, ou até mesmo manejo de resíduo. Então, outras estratégias diferentes da questão do controle químico de uma maneira mais imediatista, né, como a gente vê usando moléculas. Há pouco tempo, né, a Larissa falou para a gente da ferrugem alaranjada. Ela foi uma ferrugem que chegou há pouco tempo, ela é considerada uma doença emergente e que até esse momento existia muito pouca quantidade de produtos registrados para controle de doenças foliares, né, fungicidas para controle de cana. Então se discutiu muito há um espectro de 10 anos aqui, vamos colocar, talvez eu esteja errado, mas que houve uma corrida pelas empresas para registro e que foi propulsionado pelo surgimento dessa doença. E que aí, obviamente, registros para outros patógenos, eles vieram a partir desse instante. Da mesma forma que houve um grande avanço de registros de doenças da soja em 2002, 2003, quando a ferrugem asiática surgiu. Então, quando você tem uma doença que passa a ser muito importante e passa a inviabilizar o sistema de produção, imagine, aplicar um fungicida envolve investimento, envolve custo, aumento do custo de produção. Então, o olhar de um registro, de um lobby comercial para uma cultura, ele tem a ver com esse aspecto de a doença ser importante para a cultura e o quanto de valor agregado vai ter para a cultura quando eu implementar um sistema de controle químico. Eu aplicar fungicida, o quanto que isso vai fazer aumentar a minha produção, a minha produtividade, né, independente do tipo, né, de elemento morfoagronômico que você mensura. Então, isso é muito importante, tá? Acidovorax, avene, quando falar de melão, falar de cucurbitáceas, é uma doença também que afeta o melão, que causa uma mancha aquosa, e que cana-de-açúcar, eu vi aqui na lista. Ele passou meio rápido ali, a Larissa, mas é uma doença importante. Gostaria que eu chamasse a atenção para vocês associarem. Se alguém chegar para vocês e falar um exemplo de uma molécula que é associada para controle de nematóides, coloquem o que a Larissa falou para vocês da abamectina, tá? Da mesma forma que eu falei na aula passada, de um exemplo de um fungicida à base de enxofre, né, o fenarimol. O fenarimol é um ingrediente ativo para o ídeos. Tilfanato metílico, grupo, anotem isso. Eu vou sempre tentar repetir para ver se vocês pegam por fixação, mas associem. Tilfanato metílico é um benzimidazol sistêmico, ótimo para controle de antracnoses, né? E hoje, agora na apresentação da Larissa, ela falou de um fungicida que ele é importante para dois gêneros que o Tiago apresentou anteriormente, que é o Pithium e Phytophthora. Ele é exclusivo para oomicetos. Lembra que eu falei para vocês de exemplos de míldios? Então, metalaxil é um exemplo de um ingrediente ativo que é ótimo para oomicetos. Então, ele é exclusivo para esse grupo, ou seja, míldios são oomicetos, então ele controla. Pithium, Phytophthora é um oomiceto, então anotem, metalaxil. Metalaxil é um grupo de fungicida
também é utilizado, que ela falou para vocês, ele vem numa mistura para controle. Então, se vocês reparem, né, nas apresentações de vocês, é muito nítido. Quando é uma cultura que tem um grande valor econômico, você tem muitas misturas, tem até inseticidas misturados. Eu vou ver isso em soja, vou ver isso em trigo, vou ver em algumas outras culturas. Quando eu vejo uma cultura que às vezes tem um impacto econômico, talvez a quantidade de montante de dinheiro que ela gere seja um pouquinho menor, não quero dizer que ela não seja importante, mas é que ela movimente uma quantidade de dinheiro menor, aí você tem uma menor quantidade de produtos ou opções de moléculas e misturas. Então, da mesma forma que eu falo para vocês que existem essas moléculas individuais, com diferentes funções, que são estratégias anti-resistência, vocês têm misturas que, na verdade, ela tem essa função. Então, eu vou pegar um exemplo aqui que ela falou para controle da podridão abacaxi, né? Ó, que cara interessante, né? Podridão abacaxi porque a cana-de-açúcar fica com cheiro de abacaxi quando ela apodrece. Ela fermenta, né? O fungo causa essa fermentação do caldo. E aí ela falou de um produto, existem 15 produtos para controle da podridão abacaxi, e falou do tiofanato metílico, que é um fungicida sistêmico, misturado com um fungicida, o fluazinam, que tem uma ação fungicida, que tem uma ação acaricida também. Ela falou sobre controle de carvão, né? Carvão foi uma doença-chave quando a gente fala de história da fitopatologia, e hoje você tem como estratégia de controle do carvão a questão da resistência genética, genótipos de cana resistentes ao carvão. Ele dá o sintoma de chicote, né? Eu coloquei lá no teste de vocês, não lembro, o carvão ele não dá somente em órgãos reprodutivos. Ele tem essa questão, como o milho, né? No órgão reprodutivo produzir sintoma de galha, mas ele também dá na folha bandeira, na folha principal, né? Que dá o sintoma de chicote em cana-de-açúcar. Então, no passado, foi considerada uma doença muito importante para a cultura, o carvão, e ela é considerada uma doença histórica, tá? Tá? Anotem metalaxil para oomicetos. Metalaxil igual oomicetos. Aí quem são os oomicetos? As doenças causadas por oomicetos são moléculas que vocês vão encontrar. Desculpe, eu acho que eu errei. Metalaxil é um fungicida de contato, não é um fungicida sistêmico, tá? Corrigindo aqui. O fludioxonil é o sistêmico e azoxystrobina, ela falou vários fungicidas à base de azoxystrobina, que são sistêmicos, tá? A organização da tua apresentação, Larissa, eu confesso que eu fiquei um pouquinho estrategicamente, me parecia que você estava queria terminar logo porque isso você ficava tímido e tal, mas talvez faltou essa questão dessa organização, essa melhor explanação desse conteúdo. Eu senti um pouco de dificuldade de criar uma linha de pensamento na tua apresentação. Sobre a listagem de doenças, os agentes causais, a separação por grupos, as doenças e os seus ingredientes ativos, usar o que você tem nos seus slides a seu favor para exprimir o seu melhor. Né? Você é a protagonista, você é a melhor, quem sabe mais. Né? O slide não tem que falar por si só. É o seu pensamento que vale mais na apresentação. Então, talvez você refletir um pouquinho sobre isso, eu achei que poderia melhorar mais nesse sentido. Não foi ruim, mas essa questão de um certo nervosismo, não tem por que ficar nervosa, aqui está entre amigos, tá? Próximo agora. Larissa. Mais ninguém? Deixa eu ver aqui as pessoas que estão na lista. Então, Larissa. Ok. Seminário. Larissa. Alguém quer falar alguma coisa? Tiago. Ok. Gabriel Souza. Abraão. 0.
Não vai apresentar. Daniela apresentou, né? Daniela e Fernanda Pereira. Vou colocar aqui a nota da aqui. Beleza. Vou sortear então quem vai apresentar na semana que vem. Juliana também não veio. Lembrar que existem 3 notas. Hoje termina, eu não tenho o módulo 3, né? Então, na verdade, eu vou terminar o módulo na semana que vem, no módulo 5, as 2 próximas semanas. E eu vou fechar uma nota, todas as atividades. E eu tenho que também terminar as coisas que estão pendentes lá, né? Então, existe uma nota do módulo 1 até o módulo 5, que eu vou fazer isso. Depois, uma nota do módulo 6 até o módulo 8. E depois, a nota do seminário. São essas sequências da nota, a nota do professor, nota da transcrição, nota de participação e a nota dos colegas que vocês estão dando para os seus colegas aqui. Essa média vai dar uma nota. Eu vou dividir essas 3 notas e isso vai compor a nota de fim. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos sortear, já que não tem mais ninguém para apresentar, vamos sortear de 1 a 43. Na semana que vem, vai apresentar. Número 27. Vocês não viram, né? Eu vou deixar aqui para vocês.